Senhores e senhoras, bem-vindos a mais um podcast gospel e hoje, mais uma vez, estou aqui com o meu amigo seminarista. Maurício. E aí, gente, tudo bom? Sou seminarista aqui da Batista Teológica e é bom mais uma vez estar com vocês e com você, Oshi. E hoje vamos falar por que o cristão deve estudar teologia. Maurício, começa com você, vai começar por nós, né? Pessoalmente, o que te motivou a começar a fazer um seminário, se interessar por teologia? Legal, Oshi. Assim, cara, acho que em geral, muitas vezes a gente pensa que é um chamado, uma vocação específica na igreja. Geralmente é o que a maioria das pessoas. Eu também comecei assim, mas olhando hoje em dia, eu acho, com um olhar mais maduro sobre a teologia, hoje eu entendo que é algo essencial cristão para você entender a sua fé. Imagina, você tá na rua andando e eu pergunto: ô, mano, você acredita no que, Washington? Você vai falar o quê? Não, geralmente eu falaria, acredito em Deus. Aí se a pessoa perguntasse qual a razão da sua fé, aí a gente já entra no campo da teologia. Me explique por que Cristo teve que morrer. Exatamente, eu acho. Aí eu acho que entra no campo realmente da teologia. Assim, eu acho. É interessante porque a teologia, quando a gente fala nisso, a gente pensa o quê? É só estudar a Bíblia, só isso. A teologia é um campo muito grande, é algo que abrange todas as coisas que a gente faz na igreja, desde uma liderança de jovens a um pastoreio, até o irmão que está começando agora na fé, para ele poder entender o que ele realmente crê, o que as Santas Escrituras dizem, ele vai ter que começar a estudar a teologia. E teologia, como a igreja, não é algo que você faz sozinho. Você precisa de auxílio de alguém, seja do seu pastor, com o seu irmão mais velho, ou seja quem for, entende? Então, eu acho que a teologia não tem como ser separada do cristianismo. Não tem como separar a teologia da espiritualidade. É algo que está intrínseco. Só para o povo saber, né? A teologia, ela é o estudo do ser de Deus. Né? Legal. Isso, sim, eu acho. Então, a gente precisa conhecer o Deus que nós servimos. Sim. E uma coisa muito importante é que a teologia, ela tem que caminhar com a prática. Sim, com certeza. Não é somente o conhecimento teórico, mas a teologia tem que caminhar com uma vida que condiz com aquilo que você está estudando. Né? Sim, eu acho. Assim, que primeiro, para estudar Deus é algo dentro daquilo que ele deixou para a gente nas Escrituras. Sim. Só que Deus é muito mais do que aquilo que a gente estuda sobre ele. Né? A gente trouxe esse conceito de estudo do ser de Deus por causa da teologia. Mas é possível conhecer a Deus pelo que ele se revelou nas Escrituras. Só que aí, né, às vezes as pessoas vão falar, mas só a Bíblia basta. Realmente, só a Bíblia é suficiente. Só que tem coisas que a Bíblia não diz, que nós temos que buscar em pessoas que estudaram sobre isso. Então, se a gente pegar a história da igreja mesmo, desde o primeiro século, os apóstolos ensinavam sobre o Evangelho. E com o passar do tempo, né, o que diz lá? Perseverem na doutrina dos apóstolos. Sim. E todos os pais da igreja e teólogos de renome, eles estudaram tanto a história da igreja como a doutrina dos apóstolos. Onde que isso levou a igreja a estar onde está hoje. Assim, eu acho. Você falou uma coisa bem legal. O ensino dos apóstolos. Na versão grega, a gente chama a didaquê, que é o termo que ela usa, ou seja, que significa ensino. E assim, após a era dos apóstolos, pelo século, primeiro, ali pelo ano 115, o que os primeiros cristãos entendiam? Que a gente devia o quê? Pegar a nossa doutrina e escrever em um documento. Entende? Porque já na era dos apóstolos, Paulo vai falar, o apóstolo João vai falar que tinha heresias. E heresias era o quê? Era desvios doutrinários muito fortes, muito brutos. Então, sim, era necessário. Até naquela época, que tinha o quê? Pouco menos de 20 anos do espaço, né? Entre eles, os apóstolos, já era necessário. Quem dirá hoje, né? Tem mais de 2000 anos. E ainda mais com o tanto de heresia que a gente ouve hoje em dia, né? Mas, assim, principalmente, e assim, para estudar teologia,
Você não precisa vir para uma faculdade, para um seminário. Sim. Hoje nós temos vários meios de estudar teologia. O principal e o mais básico, que eu acredito que é o estudo de teologia, é a escola bíblica dominical. Sim, sim. Eu acredito que é o primeiro assim, passo para você entrar na teologia. Sim. Eu acho que assim, eu acho. Assim como você, o meu primeiro contato, e praticamente com todos os teólogos de renome, sempre é a EBD, a Escola Dominical, nosso primeiro contato. E também eu digo que é a obrigação da igreja servir esse conteúdo teológico para os seus membros. E eu digo isso em geral, até os que estão mais velhos, também é necessário a igreja dar esse conteúdo, para que eles possam crescer na fé, na graça de Cristo, no conhecimento. Assim, uma coisa que você falou lá no começo é que a teologia, ela não é somente para aqueles que têm um chamado especial. No caso do pastor, do líder ou dos missionários, a teologia está disponível para todo mundo. Sim. Em suas diversas formas. Então a gente tem a teologia básica, que dá para você fazer em 6 ou 1 ano. Sim. Assim, isso é importante, principalmente para a gente saber lidar não só com as questões doutrinárias, mas também com as questões da vida. Dúvidas que nós temos em relação a Deus, ou em questão de doutrinas, que muitas vezes a gente tem questões. Será que eu sou salvo? Salvo uma vez, salvo para sempre? Né? A questão da trindade, da cristologia. Então, todas essas coisas são perguntas que nós nos fazemos durante o tempo. Como governar uma igreja? Como que, a parte da eclesiologia, como que uma igreja deve ser governada? Nós temos vários modelos de governo. Sim. Mas o que se aproxima mais da Escritura? Então, tudo isso gera debates, enfim. Assim, eu acho. Cara, eu tinha um irmão na igreja, né? E ele falava uma frase que eu acho sensacional, que eu vou levar para o resto da minha vida. Para você estudar a boa teologia, não é necessário você ser um teólogo ou ser um estudioso de ponta, mas ser uma pessoa piedosa. Então, quando eu vou estudar teologia, e essa teologia vai ter seu fruto, é justamente no início. Já começa na piedade em Cristo, ou seja, na minha devoção, na minha adoração. A gente não pode esquecer, esse é um elemento essencial e principal na nossa fé. E só para a gente concluir aqui, né, a teologia, ela não é o fundamento principal. Ela é um respaldo que nós tiramos da própria Escritura e fazemos teologia em cima das Escrituras. Não é o contrário. A gente não tira da teologia o que nós cremos na Bíblia, não. Nós tiramos da Bíblia para fazer a teologia. Então, a nossa ferramenta primordial é a palavra de Deus, que é da onde a gente tira as doutrinas que nós cremos hoje. Então, se pergunte aí se a teologia é somente para nós que fazemos seminários ou para você, que é uma pessoa comum. Valeu, gente. Brigadão. Tamo junto.